Lux et Tenebra, Crônicas de Christian. Capítulo 9. O Sábio. Algum tempo se passou e Christian, que já havia se acostumado com os animais, brincava com eles sem preocupações. Então, Franciscus, que se juntava a Christian na diversão, como se sentisse algo, repentinamente parou, olhando na direção da cabana e disse: "Garoto, chegou a hora. Vamos conhecer o sábio." Christian para sua brincadeira com os animais e olha para Franciscus, sentindo-se um pouco ansioso em conhecer o sábio. "Siga-me", diz Franciscus. Logo, ambos novamente se dirigem em direção à cabana. E assim como antes, Christian percebeu que os animais só o seguiram até a entrada do jardim. Interessado, Christian perguntou: "Por que os animais não entram no jardim?" Ouvindo sua pergunta, Franciscus respondeu: "Assim o fazem por temor de pisar e estragar alguma flor do jardim, já que cada flor aqui é valiosa." Então Christian diz: "Valiosa? Por mais bonitas que sejam, no final são só flores, não são? Por que tanto cuidado?" Franciscus responde: "Garoto, aos seus olhos elas podem não valer muito, mas são valiosíssimas aos olhos de alguém que nos visita para repousar e deleitar-se aqui. E bem, não há ninguém mais amado por esses animais e por mim do que esse visitante. O fato desse visitante dar tanto valor a essas flores é o que as torna tão valiosas aos nossos olhos." Ouvindo a resposta de Franciscus, Christian pergunta cheio de interesse: "Quem é esse visitante?" Franciscus responde em um tom cheio de adoração: "Um rei, garoto. O rei." Christian, após meditar um pouco, agora parecia andar com todo o cuidado do mundo para não pisar em nenhuma flor. Vendo a reação do garoto, o sorriso no rosto de Francisco se alargou um pouco mais e, soltando uma pequena risada, ele falou: "Garoto, está quase na hora. O sábio logo estará aqui." Logo, ambos estavam parados novamente diante da fonte que ficava em frente à cabana. "O sábio nos encontrará aqui?" perguntou Christian. Franciscus respondeu: "Sim, garoto." Então, Christian decide perguntar algo que já o incomodava há algum tempo. "Franciscus, por que todos aqueles animais diferentes estão aqui? Creio que não deveria haver tantos gêneros e espécies diferentes nessa região. Além do mais, senti algo estranho sobre esses animais." Ouvindo-o, a atenção de Franciscus voltou-se para Christian. "Oh, e por que você diz isso, garoto?" Christian, como se perdido em pensamentos, respondeu: "Tenho a sensação de que não são realmente animais." Então, como se recebesse um pouco de clareza, Christian murmurou: "Era quase como se eu falasse com espíritos." Ouvindo as palavras que saíram de Christian, Franciscus cai na gargalhada. "E por que você diz isso, criança? Você já conversou com espíritos antes?" Christian então respondeu: "Eu não sei, é como se eu apenas sentisse." Franciscus então diz: "Muito bom, garoto. Bem, creio que você não realmente entenda o que acaba de dizer, mas esses animais são chamados intelectos." "Intelectos?" "Sim, eles..." Antes que Franciscus pudesse explicar, um barulho de algo que viajava velozmente pelo vento ecoou ao longe, e uma luz que parecia um arco-íris surgiu, dirigindo-se em direção aonde estava. Christian ficou encantado com a beleza daquela luz. Logo, a luz que se aproximava rapidamente da fonte pousou no ombro do anjo esculpido que segurava o pulsante coração de rubi. Então os olhos de Christian puderam observar aquele que irradiava aquela luz, um pássaro, com as cores do arco-íris, pintando suas belas penas brilhantes, menor do que a palma de sua mão, que irradiava beleza e sabedoria. Assim que o pássaro pousa, Franciscus, que estava ao lado, sorri brilhantemente e diz:
É bom vê-lo novamente. O pássaro prende seus olhos safira em Franciscus e, com o que parecia um olhar terno, diz: Franciscus amado, é bom ver você também. Vejo que continua alegre como sempre. Vendo ambos conversarem como se fossem velhos amigos, Christian finalmente volta a si e exclama: Um beija-flor! Ouvindo sua exclamação, o belo beija-flor da cor arco-íris vira-se para Christian e diz: Garoto, papai me mandou aqui para te instruir. Diga-me seu nome, minha criança. Christian, ouvindo a voz cheia de ternura que saía do pássaro, que soava como um belo canto, responde: Meu nome é Christian. E vendo aquela aura majestosa que radiava do belo beija-flor, Christian perguntou: Você é o rei que gosta de repousar neste jardim do qual Franciscus falava? Ouvindo-o, o pássaro deu uma risadinha reconfortante e respondeu: Não, minha criança, eu não sou o rei. Logo, Christian perguntou-lhe cheio de interesse: Então quem é você, o sábio? Exatamente, eu sou Arcos, filho da sabedoria. Então Christian perguntou: Quem é a sabedoria? Arcos lhe respondeu: O rei sobre quem perguntas, minha criança. Bem, antes de continuarmos, Arcos então levantou o vôo gentilmente e se dirigiu à água, que delicadamente manava a cada pulsação que o belíssimo coração de Rubi parecia dar. O belo beija-flor aproximou seu bico da água, que brilhava suavemente, e bebeu da fonte. Quando ele bebeu daquela água que parecia viva, o brilho que irradiava de si se intensificou e logo cobriu todo o jardim. Então, pequenas nuvens brancas e maculadas começaram a surgir acima do vale, e delas caíam chuvas sobre as flores à sua volta. As nuvens não obstruíam o grande sol nem impediam a luz do sol de passar, como se as nuvens trabalhassem em harmonia com os raios solares, criando uma cena inexplicável e agradável de se contemplar. A chuva que saía das nuvens, juntando-se aos raios de sol que passavam por elas, formaram um belíssimo arco-íris que atravessava o florido jardim. E quando o brilho emitido pelo beija-flor entrava em contato com o arco-íris, era como um filho que encontrou sua mãe, fazendo com que o arco-íris brilhasse ainda mais intensamente e criasse uma das cenas mais belas que Christian já havia visto. Até Franciscus estava maravilhado com aquela cena e sorria alegremente olhando para os céus. É tão lindo, disse Christian. É mesmo, garoto. Depois de molhar todo o jardim, derramando gotas de chuva sobre cada flor, as nuvens começaram lentamente a se dispersar. O brilho que irradiava de Arcos começou aos poucos a fluir em direção à fonte. O coração de Rubi, que emanava um leve brilho vermelho, como se voltasse para sua casa. O belo beija-flor continuou voando no mesmo lugar, olhando amorosamente para o jardim, que agora parecia ainda mais vivo, e para o belíssimo arco-íris que ainda permanecia ali. Então, virando seus olhos de safira para Christian, Arcos ternamente diz: Sabe, criança, é para isso que estou aqui hoje, para te ensinar a cuidar de um jardim. Ouvindo suas palavras, Christian diz em confusão: Cuidar de um jardim? Isso não é uma coisa fácil? Arcos ri levemente. Christian, cabe a um bom jardineiro cuidar com zelo para que as sementes plantadas cresçam. Deve-se regá-las cuidadosamente para que não pereçam, mas venham a dar flores que exalem um intenso perfume e com isso ofereçam deleite a quem visitar esse jardim. Porém, nem tudo depende dele. Para se tornar um bom jardineiro, é necessário que esteja em sintonia com a fonte, pois não depende do jardineiro se a semente brotará ou não, se haverá chuva ou não, se o vento virá ou não, se virá uma tempestade ou não. Está tudo fora de seu controle. A única coisa que pode fazer o bom jardineiro é prestar seus cuidados à flor e ao solo, com aquilo que tem à sua disposição e com sabedoria. Porém, se a planta cresce ou não, se a flor vive ou não, não depende totalmente dele. Ouvindo a explicação de Arcos, Christian pergunta:
Quer dizer que um bom jardineiro deve sabiamente guardar e alimentar a planta com aquilo que tem à disposição, porém o resto não depende dele? Arcos gentilmente responde: exatamente, Christian. Então, cheio de interesse, Christian perguntou: então de quem depende? Arcos respondeu: do rei, minha criança. Bem, você precisará obter o conhecimento para cuidar de maneira correta do seu jardim. É essencial ao jardineiro saber discernir as sementes e plantas umas das outras, para saber se trata-se de belas flores ou ervas daninhas. Afinal, não convém ao bom jardineiro plantar ervas daninhas no seu jardim. Uma das piores coisas que pode ocorrer em um jardim é que se encha de ervas daninhas. Elas infestam o jardim e prejudicam as espécies já plantadas, competindo com elas por nutrientes e água, dificultando assim o crescimento das flores. Além disso, estas espécies silvestres muitas vezes hospedam diferentes tipos de pragas. Você ainda acha fácil cuidar de um jardim, Christian? Christian responde: parece algo simples, mas também difícil. Mas a questão é por que eu preciso aprender a cuidar de um jardim? Eu não acho que isso me ajudaria muito. Parece um conhecimento inútil. Então Arcos responde: minha criança, logo você entenderá. Venha, sente-se próximo à fonte para iniciarmos. Iniciarmos o quê? Perguntou Christian. Espere e verás, diz Arcos a Christian. Então o belo beija-flor voa em direção à fonte e novamente pousa ao ombro do anjo. Christian olha em dúvida para Franciscus, que simplesmente sorri e acena a cabeça para ele. Então Christian obedece e senta-se apoiado na fonte. Logo, Arcos voa da fonte e pousa no ombro de Christian, dizendo: agora, Christian, quero que você feche seus olhos e entre no seu cor, assim como você sempre fez. Eu entrarei lá também para te orientar em como prosseguir. Tudo bem, respondeu Christian, fechando seus olhos e concentrando-se no sentimento em seu coração, adentrando assim seu cor e percebendo-se novamente diante de seu coração envolto em chamas abrasadoras, que agora pareciam um pouco mais intensas do que antes. Christian olhou para o livro da vida ao lado de seu coração, que estava parado, refletindo o brilho das chamas de seu coração com sua capa dourada. Christian olhou em volta, mas não havia mais nada lá. Todo o resto estava vazio. Logo, repentinamente, uma voz entra em seus ouvidos. Olhando apressadamente para seu ombro, Christian encontra Arcos ali. Agora que estamos aqui dentro, minha criança, podemos começar. Começar o quê? Perguntou Christian. A retirar o véu de seus olhos. Véu? Exatamente, minha criança. Diga-me, o que você vê à sua volta? Christian olha ao seu redor como fez há pouco e diz: vejo o livro da vida e meu coração envolto em chamas. Por quê? Ouvindo sua resposta, uma alegria pareceu tomar conta de Arcos, que exclamou em um tom cheio de adoração: ah, sim, o livro da vida. Dou graças ao rei porque escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou ao pequenino, porque assim foi do seu agrado. Christian, um pouco confuso, pergunta: do que você está falando? Foi Ainos quem me deu esse livro. Arcos ternamente responde: sim, minha criança, exatamente. Christian, ouvindo sua resposta, pergunta apressadamente, cheio de interesse: Ainos é rei? Arcos, em um tom de adoração e cheio de amor, respondeu: não somente rei, minha criança, ele é o rei. Então é Ainos quem visita os jardins para deleitar-se? Que Franciscus falou? Apressadamente perguntou Christian, entusiasmado. Também. Agora você entende a importância de aprender a cuidar de um jardim, minha criança? Sim, exclamou Christian. Então Arcos continuou: agora responda-me novamente, minha criança, o que você vê à nossa volta. Christian novamente observa tudo, para ver se nada passou despercebido, e respondeu em um toque de confusão: como eu disse antes, meu coração envolto por chamas e o livro da vida. Além disso, só há nós aqui. Arcos, ao ouvir sua resposta, continua: não há algo mais além de tudo que você falou à nossa volta? Christian respondeu em confusão: não, nada.
Como se chegasse ao ponto, Arcos exclamou: Exatamente, Christian, nada. É para isso que estamos aqui. Tirar o véu de seus olhos, para que olhes e vejas. Ouvindo as palavras do belo beija-flor, Christian ficou ainda mais confuso, pois não sabia do que Arcos falava. Minha criança, vamos ao seu coração. Christian dirige-se ao seu coração com Arcos no ombro, até que ambos param em frente às chamas abrasadoras, que ao invés de queimá-los, parecia lhes trazer um calor confortável. Criança, coloque suas mãos em seu coração. Enquanto você o faz, irei sussurrar em seu ouvido. Você deve repetir estas palavras e fazê-las ecoar em seu coração. Christian, com um pouco de medo, respondeu: Eu nunca realmente toquei nas chamas que envolvem meu coração. Geralmente fico diante delas para que queimem minhas preocupações, mas nunca realmente as toquei. Tem certeza de que é seguro? Arcos gentilmente responde: Claro, minha criança, não se preocupe. As chamas jamais vos machucariam. Você não vê como elas envolvem seu coração, mas não o machucam? Christian responde com alguma hesitação: Tudo bem. Arcos, olhando ternamente para Christian, pergunta: Você está pronto? Sim. Então Christian fecha os olhos e lentamente dirige suas mãos ao coração em chamas. Quando suas mãos passam pelas chamas e tocam seu coração, Christian não sente dor nem desconforto, somente uma sensação de conforto que percorria todo o seu corpo. Logo, as chamas que envolviam seu coração começaram a acariciá-lo como uma mãe que encontra seu filho, subindo pelos seus braços e envolvendo lentamente todo o seu corpo. Em sua mente, uma voz distante começou a ecoar. Era como se tentasse fazer com que Christian ouvisse sua voz, mas caísse em ouvidos surdos. Christian concentrou-se ao máximo para ouvir o que a voz dizia, e quanto mais ouvia, mais sentia que a voz era familiar. Então, como se recebesse um pouco de luz, Christian sentiu que repentinamente, de alguma forma, a voz havia ficado ainda mais clara. Filho, amor. Quando Christian ouviu aquela belíssima voz amorosa que chamava, cheia de cuidado e ternura por ele, lágrimas começaram a correr por sua face, que eram consumidas pelas chamas ardentes que agora o envolviam, e que pareciam aumentar um pouco em intensidade. Porém, antes que pudesse continuar ouvindo o que mais a voz lhe tinha a dizer, uma voz horrível e grotesca, como um animal selvagem, que rugia em loucura, soou como um grito: Venha, aceite-me! Era a voz da torre que loucamente gritava em seus ouvidos. Logo, uma voz semelhante à sua soou gritando junto, misturadas com rugidos de animais selvagens. Eu estou com fome, estou cansado, eu quero, porque eu... Logo as vozes gritantes se misturavam em sons inaudíveis, tornando uma tarefa difícil, se não impossível, discernir a voz suave e gentil que falava entre elas. Os ruídos eram desconfortáveis de se ouvir e causavam uma angústia em seu coração, mas logo uma voz clara entrou em seus ouvidos. Minha criança, concentre-se em minha voz e repita depois de mim, tudo bem? Christian acenou com a cabeça em concordância. Então Arcos continuou: Tudo bem, vamos lá. Diga: aqueles que não veem, vejam. Logo Christian repetiu as palavras sussurradas por Arcos: Aqueles que não veem, vejam. Assim que Christian falou, aquelas palavras pareceram ecoar por todo o seu cor, e de seu coração explodiu uma luz dourada que se expandiu e varreu todo o seu entorno. Por onde aquela luz passava, parecia dissipar a névoa que o impedia de ver além. Onde antes havia nada, agora havia terra. Onde antes havia vazio, agora havia céus. Próximo capítulo: Jardim Interior.